Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista Especial com a Comissão Especial de Portfólios, Programas e Projetos aqui do CRA RJ. E para conversar com a gente estão aqui os administradores Rafael Albergarias, que é coordenador dessa comissão. Seja bem-vindo, Rafael, tudo bem? Muito obrigado, meu amigo. Muito feliz de estar aqui. Kofi Dima, que também é membro dessa comissão especial. Muito obrigado, José. É um prazer estar aqui com vocês. Ricardo Soares, seja bem-vindo. Ok, muito obrigado. E também Gilvan Bueno, que é convidado também dessa comissão especial de gestão de portfólios, programas e projetos. Seja bem-vindo. É uma honra estar aqui no lado de todos os amigos tão notáveis aqui, sendo convidado de poder apresentar alguns tópicos sobre finanças. Muito bem. Essa é uma área muito importante dentro das organizações, porque a gestão de programas, de projetos ou de portfólios é fundamental nas organizações. Isso já é sabido dos administradores, dos profissionais da administração, mas a gente vai trabalhar hoje o desenvolvimento da visão integrada do administrador no mundo de projetos de alta complexidade. Então a gente vai um patamar acima do convencional e a gente começa pedindo ao Rafael que explique um pouco sobre a comissão, por que surgiu e qual a relevância dela dentro do conselho e também para os profissionais da administração. Perfeito, Josué. Essa comissão ela nasce da necessidade de termos profissionais focados no desenvolvimento e na gestão dos projetos, programas e portfólios na nossa sociedade. O administrador ele é um profissional capacitado e versado na dinâmica organizacional. E hoje essa função de gestão de projetos ela está muito pulverizada nas mais diversas formações. Então, a Casa da Administração é a Casa da Gestão de Projetos e a importância dessa comissão ela é fundamental. Trazendo alguns dados, por exemplo, a IPMA, a International Project Management Association, está realizando estudos agora em alguns países e aproximadamente 35% do PIB de um país hoje é baseado em projetos, ou seja, no desenvolvimento de novos produtos, trazendo novos serviços, novos valores agregados. Na esfera governamental, a gestão de projetos no Brasil se comprova mais importante ainda, tendo em vista os diversos projetos. Hoje temos mais de 6 mil projetos paralisados no governo federal, fora na esfera municipal, fora na esfera estadual. Então hoje é o momento de preparar profissionais para esse crescimento do nosso Brasil e crescimento da economia. Então, a grande importância disso é bem interessante colocar que essa foi a primeira comissão criada no sistema CFA, ou seja, isso daqui abre portas para essa discussão em âmbito nacional, sendo capitaneada aqui pelo Rio de Janeiro. Muito nos honra essa possibilidade de ter sido desenvolvida aqui. E um fato muito importante para essa comissão ela é transdisciplinar, ela conversa com todas as outras comissões, tendo em vista que projetos é um fenômeno que acontece em qualquer área da nossa vida. Toda vez que eu tenho status quo e preciso da disruptura desse status quo, eu tenho que planejar que recursos eu vou mobilizar para poder atingir esse objetivo. Então essa é a função da nossa comissão, é trazer essa tônica e essa discussão para o administrador. Bueno, por que é necessário trabalhar a questão financeira de uma forma, com uma abordagem mais complexa dentro desse tipo de gestão? Essa semana é uma semana interessante até para levantar esse tópico do seguinte, né? Ontem a China divulgou a maior ponte, 55 quilômetros de extensão. Quanto ela usou de recursos, como é que ela fez essa captação? E o ano 2018 ele mostrou um grande desafio para o Brasil, que é a questão da infraestrutura. O Brasil foi atingido pela greve dos caminhoneiros e paralisou a economia e mostrou ali um grande gargalo, porque só tem sua malha rodoviária para escoar toda a produção no Brasil. Então o Brasil precisa aumentar os seus projetos de infraestrutura. E como é que as empresas vão captar recursos para fazer isso? O mercado financeiro, até a Ambima, que é a Associação dos Bancos de Investimento, junto com a Bolsa de Valores e Mercados Futuros do Brasil, contratou a Accenture e fez um estudo muito interessante mostrando o seguinte: como é que o Brasil pode capturar recursos para fazer projetos de infraestrutura? Mas as empresas SAs que tocam basicamente os projetos de infraestrutura mais complexos, elas precisam capturar recursos via debêntures. Então ele emite títulos chamados debêntures para capturar recursos.
O Brasil, há 2 anos atrás, fez as debêntures de infraestrutura, ou seja, títulos que as empresas que fazem obra de infraestrutura no Brasil podem capturar recursos para fazer isso. Só que a fala do Rafael mostra um ponto super interessante. Você tem hoje profissionais capacitados que entendam do mercado, da complexidade de você desenvolver um projeto e mostrar que esse projeto é atrativo? O Brasil, nos últimos anos, tem tentado apresentar propostas, leilões, trazer parceria pública-privada para buscar isso e não vem conseguindo. Então, você precisa hoje ter um bom projeto, uma boa estrutura de captação de recursos e a lucratividade para a sociedade. E se a gente parar para pensar, você hoje não tem, em níveis mundiais, acesso fácil a recursos, né? Os recursos são muito escassos. Essa semana, por exemplo, o crescimento da China foi muito baixo, e isso trouxe grandes desafios. Os Estados Unidos enfrentam também desafios em termos de captação de recursos, no mercado de ações. Então, hoje, você ter profissionais que consigam pensar em estratégias inteligentes de captação de recursos e que consigam apresentar para o mercado projetos atrativos, ou seja, lucrativos, você vai incentivar as empresas a investir, porque se depender do governo, ele não tem a capacidade financeira para fazer isso. Bem, Ricardo, equipes de alta performance, não adianta nada você ter recurso financeiro, você entender de gestão, se você não tiver bom pessoal, né? Tá muito escasso pessoas especialistas nessa área. Ainda tem como garimpar alguém aí? Eu diria que esse garimpo é um desafio para projetos, dado que a IPMA ela trabalha a visão por competências. E, na verdade, o gestor de projetos ele tem que ter uma visão que englobe contexto, técnica e comportamento. Entendendo que, em função do que o Gilvan falou, as restrições, muitas vezes orçamentárias, é claro que o projeto sofre outras restrições de tempo, muitas vezes do escopo, é um ambiente desafiador. O comportamento das pessoas tem que estar de acordo com este tipo de ambiente. E quando se fala em equipes de alta performance, nós entendemos que, primeiramente, as pessoas que estão inseridas no projeto têm que entender o contexto do projeto, quem elas são e a que estão propostas a fazer. Muitas vezes está conectada à própria estratégia organizacional. Então, a organização perene tem sua missão, visão e valores. E o projeto tem que estar alinhado. Se as pessoas não entendem exatamente onde estão, qual é o seu propósito, como vão realizar um projeto com excelência, como vão se comprometer e se mobilizar. Mas a partir desse entendimento, quando a pessoa percebe qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade e se enquadra no projeto, esse senso de propósito mais o senso de pertencimento faz com que as pessoas se engajem. E essa palavra engajamento é muito forte, não é simplesmente participação. Não basta estar presente. As pessoas realmente têm que se sentir parte daquilo que é o projeto para que ele consiga performar. E dentro da organização perene, essa organização temporária, que é o projeto, uma vez que ele performa, os resultados acontecem, isso garante a continuidade da existência de projetos. Então, essa percepção de valor, essa entrega de valor, realmente possibilita que os projetos se multipliquem e que produzam realmente os resultados esperados de inovação. Agora, queria te cortar, pegar só a fala dele rápida. O presidente da Amazon, Jeff Bezos, há um mês atrás, ele fez uma coisa muito interessante sobre equipes competentes e alinhadas. O salário médio de um americano era $9 mil, alguma coisa assim, ele dobrou para $16 mil. Foi a primeira empresa em SA nos Estados Unidos que fez isso. Ele dobrou o valor do seu funcionário para aumentar a performance, né? E alguns estudos mostram que a produtividade nos Estados Unidos, cada funcionário, por exemplo, da Google, representa $48 mil de produtividade. Então você vê, grandes empresas precisam pensar de maneira diferente para engajar seu time. Muito bem. E agora a nossa participação internacional, Kofi Dima, direto do Togo. Mas ele vai falar sobre a formação desses profissionais, dessa equipe de alta performance. Essa questão de gestão de programas, portfólios, projetos, tem sido trabalhado bem dentro das universidades ou ainda é algo a ser alcançado de fato? Bem, Josué, hoje é um grande problema que nós temos nessa área, principalmente de formação de profissionais voltada para a gestão de projetos, de grandes competências. Ao falar desse programa, principalmente, nós temos 3 critérios, né, que são importantes, que o Ricardo já tenha destacado na fala dele também, questão de comportamentos, né, conhecimento, que é fundamental, e ainda
O que acontece? A facilidade de mobilidade desses profissionais hoje pelo mundo inteiro precisa, então, de uma formação, de uma certificação das pessoas competentes para poderem desenvolver, contribuir e criar valor para as empresas que atuam com grandes projetos, né? E o Brasil, como o Givan destacou, nós estamos hoje com uma deficiência em infraestrutura, certo? Não por falta de recursos, entretanto, a dificuldade que se tem em captar esses recursos, por falta talvez de conhecimentos, nesse caso. Então é preciso que as pessoas possam integrar nos programas de ensino, nas universidades principalmente, e a ideia então é incorporar nas grades curriculares, hoje no Brasil, que haja gestão de projetos em todas as grades curriculares dos cursos de administração. Por que isso? Porque hoje nós temos essa possibilidade de formar esse profissional que possa trabalhar, talvez na Europa, nos Estados Unidos, que possa se destacar no mundo inteiro por esse conhecimento. Então, eu acho que é uma grande necessidade que se tem hoje, da necessidade da falta de profissional exclusivamente nessa área. Tanto é que a gente vê alguns, né, no mercado, mas geralmente são engenheiros, né, no caso. Mas o administrador também precisa ter conhecimento de gestão de projetos de alta competência, né? E isso, então, é algo que é importante hoje se discutir nos programas universitários. E a ideia aqui, então, é tentar internacionalizar isso para que nossos alunos, nossos profissionais de gestão de projetos, uma vez formados no Brasil, que possa trabalhar em qualquer lugar do mundo. Tanto é que as empresas hoje em dia são globais, né? No caso da questão da globalização que nós vivemos hoje. Então, você capta recursos para uma empresa lá da China, ou se captar uma outra que, por competência determinada área, exclusivamente da engenharia, e o Brasil tem seus valores, né? Os profissionais brasileiros também têm o que oferecer para o mundo em termos de experiência. E aí, então, essa questão de transferência de tecnologia é fundamental que se discute nas universidades, principalmente nos cursos de administração. Então, a nossa ideia justamente é isso. Então, a gente já começa perguntando ao Rafael aqui, qual a diferença entre a gestão de portfólio, de programa e projeto? Porque, né, a comissão junta esses três nomes. Esses três, mas são coisas distintas. Sim. E eu queria que o senhor esclarecesse para quem está nos acompanhando. Claro. Fazendo, inclusive, aqui uma complementação que o Kofi acabou de colocar, é interessante que eu tenho viajado nos últimos 10 anos o mundo, inclusive ensinando fora do país. E é interessante como o profissional brasileiro ainda tem uma visão muito caseira, muito fechada, muito endógena do mundo, como se o Brasil fosse uma grande ilha, e não é. Eu venho discutindo gestão de projetos, tive a oportunidade de ir em países muito diferentes, como Cazaquistão, Islândia, Coreia do Sul, Rússia, dou aula com regularidade na França, tenho a oportunidade de estar na Inglaterra, na Holanda, e o que falta no profissional brasileiro é entender o que é complexidade, que é o nosso grande tema nesse debate hoje. Eu tenho uma coisa que é o que a gente chama de complexidade técnica, e aqui no Brasil se discute muito a complexidade técnica. Então estou preocupado, vou fazer um submarino. Então estou preocupado com o grau de complexidade técnica de fazer o submarino. Isso é interessantíssimo, temos escolas melhores no mundo, né, entre as melhores do mundo, e essa complexidade técnica ela sempre ganha muita força, mas eu não discuto a complexidade social. Como é que eu gerencio as pessoas para conseguir atingir, integrar essa complexidade técnica? Então não adianta discutir a discussão da engenharia de uma refinaria se eu não entendo o sistema social que está por trás da construção de uma refinaria. O sistema de poder, o sistema de entendimento, o sistema hierárquico, a estrutura perene, a relação dela com a estrutura temporal da criação. Isso é um problema hoje para o Brasil. Eu trabalho hoje num programa, venho tentando desenvolver um programa de cidades inteligentes para o estado do Rio de Janeiro, para atratividade de investimento, e eu não consigo encontrar no governo eco com pessoas capacitadas para poderem desenvolver essas PPPs e fazer essa atração de investimento, como bem colocou o Gilvan. Eu tive aqui uma comissão que veio da Coreia do Sul, que até hoje ela está sem resposta, porque nós não temos o como implementar isso. E é interessante que existem institutos no Brasil estudando sobre cidades inteligentes, tem um instituto chamado Instituto Smart Cities Business America,
que chegou à conclusão de que 90% dos projetos de cidades inteligentes no Brasil, eles não conseguem ser bem-sucedidos por falta de gestor, falta de gestão de projeto. Então essa questão de complexidade, eu acho que esse grande ponto para o profissional da administração é entender que a gestão de projeto é uma ciência social aplicada e que ela vai trabalhar com essa temporalidade e a mudança das relações de trabalho que eu tenho por conta dessa temporalidade. Então, esse eu só queria contextualizar a ideia dessa complexidade, falando dessa complexidade social, para poder rolar bola para a colocação, tanto de investimento, quanto de pessoas, quanto da visão internacional. E é importante porque o profissional brasileiro, como ele tem essa visão muito fechada de mundo, o nosso próprio sistema de ensino, ele é da segunda revolução industrial. Eu diria até que da primeira. Eu tenho a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Eu transformei o mundo em algo cartesiano. E assim você se forma até você chegar na faculdade. Então a nossa lógica procura muito certo, errado, bom e ruim. E, na verdade, quando eu vou trabalhar no mundo real, isso não acontece. Depende do contexto social onde é que alguém está se manifestando. Então isso é importantíssimo a gente entender para esse contexto geral, para esse panorama do profissional brasileiro que precisa estar preparado para lidar com esse altíssimo grau de complexidade que eu tenho na sociedade. E ainda, para complementar isso, a sociedade brasileira é absolutamente complexa. Nossa formação social é única no mundo. Os portugueses, quando vieram para cá, já tinham os indígenas aqui. A nossa língua original é o Tupi-Guarani. E depois dessa vinda dos portugueses para cá, eu tenho uma grande imigração africana. E quando eu olho os indígenas e os africanos, eles têm uma formação tribal. E muitas vezes eu tento ter ferramentas de gestão, tanto para projetos quanto para organizações, que vêm de sistema anglo-saxão. Ou seja, nem do sistema latino, como é o caso dos portugueses, vem. Então eu tento trazer uma lógica de fora, dos Estados Unidos ou da Inglaterra para cá, e o brasileiro não consegue se adaptar. Porque aqui você não tem o top goela down, aqui eu não mando, você obedece. Aqui você tem todo um convencimento do grupo para que ele de fato consiga se desenrolar. Então essa complexidade social é o nosso pano de fundo para a gente entender o que a gente tem de problema hoje para poder enfrentar, e o administrador é o profissional, sem dúvida nenhuma, para poder enfrentar isso. Fechando agora o desenrolar dos conceitos colocado pelo Josué. Vamos começar pela primeira célula, né, que é o projeto. O que é o projeto? Projeto é uma disruptura de status quo. Eu tenho uma praça que ela não está bonita. Eu quero transformar ela em bonita. Eu vou ter que primeiro descobrir o que é bonita, quanto eu tenho de dinheiro, o que interessa nas pessoas que estão em volta. Então ela é uma grande... Todo projeto, além de uma disruptura de status quo, ela é uma acomodação de interesses das pessoas que estão envolvidas, né, os ditos stakeholders. Então essa é a natureza de um projeto. E aí sim eu vou entregar um produto futuro, que vai ter que ser acordado entre essas partes. Se essas partes não acordarem entre si, não adianta o projeto técnico, ou seja, a complexidade técnica ela é facilmente gerenciada. Eu não estou pormenorizando, mas eu estou colocando que ela é mais fácil de você conseguir botar no papel. Agora, a complexidade social do dito e do não dito, das vontades, das querências, dos jogos de poder, do jogo dos atores que estão envolvidos no projeto, isso é muito difícil você gerenciar. E isso no Brasil é muito forte por conta dessa nossa formação complexa social. Então, o projeto é a entrega futura de uma nova realidade. Seja um produto, seja um serviço, e mais do que isso, a percepção de que isso trouxe. Né? Então, um projeto é isso. Quando eu falo de um programa, eu estou falando de um conjunto de projetos que tem o mesmo objetivo e que eles devem ser alocados juntos. Então, quando eu falo de um programa e projeto, ele tem temporalidade, ou seja, ele tem fim, e ele tem inovação. Quando eu falo de programa, não necessariamente eu tenho temporalidade, então é muito comum você escutar falar em programa para a saúde, programa para a educação, programa para... Por quê? O programa é um conjunto de projetos interconectados que entre si eles geram resultado sinérgico. Então, montar um posto de saúde gera resultado para a saúde? Ok. Montar um hospital de baixa complexidade? Ok. Uma clínica da família? Ok. Um hospital de alta complexidade? Ok. Montar eles de uma maneira tal, onde eu tenha um estudo de arranjo operacional, como aquilo dali vai funcionar dentro daquela comunidade, isso vira um programa. Então, os projetos em isolados são multiprojetos. Os projetos, quando conjuntos e orquestrados os seus resultados, isso é um programa. Então, muitas vezes no Brasil, falta inclusive essa visão, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, de organizar isso por um determinado fator. O que é o portfólio? O portfólio é a carteira. O portfólio, na verdade, ele deriva da área financeira, onde, em 1952, o Markowitz falou sobre a
operacionalização e otimização da carteira de investimento. Então, quando você fala da operacionalização da carteira de investimento, você está tentando encontrar qual é o resultado ótimo para a organização de algo que ainda não foi feito. Então, quando você pensa numa inversiones, ou seja, numa inversão de caixa para você investir e trazer o maior retorno, eu preciso ter duas coisas para poder pensar sobre isso. É a previsibilidade, ou seja, quanto tempo leva, e competitividade, quanto custa. E a gestão de projeto, ele trata de dar previsibilidade à carteira de investimento, por isso o termo portfólio de projetos. É interessante olhar essa lógica da portfólio de projetos, porque hoje, se eu não tenho profissionais que consigam trabalhar bem com projetos, quiçá fazer a conexão entre a estratégia e o projeto. O portfólio é o conjunto de escolhas estratégicas de uma organização para poder dar ânimo, ou seja, poder dar vida àquilo que se imagina para a organização. E é bastante complexo falar sobre isso, não apenas sobre o ponto de vista técnico, porque existem metodologias, ferramentas que são disponíveis a isso, mas pensar em como acomodar os interesses da alta administração e como fazer aquilo ser aprovado. Então esse é o mote dessa discussão. E o mote dessa comissão é auxiliar as organizações a conseguirem enxergar esse fenômeno e o problema que gera pela falta de gestão dele. Ou seja, bater cabeça com projetos aprovados inúteis que não geram resultados. Existe uma lógica dentro da auto-administração, muitas vezes, que quem grita mais acaba ganhando recurso. Então as organizações acabam virando muitas vezes uma grande trincheira de batalhas, uma grande guerra por recursos, por falta de uma metodologia onde a única pergunta que eu preciso saber é aonde você quer chegar com esse projeto? Como isso contribui para o futuro da organização? Como é que isso constrói um futuro melhor? Disso se trata essa comissão. O Rafael falou sobre tribos, sobre pessoas muito distintas, e agora que as organizações acabam se tornando uma trincheira, né, de guerras, e como fazer as equipes trabalharem em sinergia com tantas novas tribos, inclusive, né, pessoas com pensamentos tão distintos, inovações tecnológicas, a levantada de bola do home office, não, quero trabalhar de casa, eu quero gerir vários projetos. Como trabalhar isso tudo nessa realidade que a gente vive no Brasil? Perfeito. Inicialmente, eu acredito que a questão da complexidade social é um ponto relevante, e o que se está falando é de cultura, não é? Cultura organizacional. Muitas vezes, falando de educação, a própria cultura organizacional dentro das instituições que formam os profissionais não estão alinhadas com um cenário de projetos. Quando se fala em inovação, disruptura, até onde nós estamos realmente trabalhando e preparando essas pessoas para o sucesso, mas também para o erro. As pessoas normalmente são privilegiadas, são premiadas pelos acertos. Mas projetos pressupõem que você vai ter erros e acertos, que vão gerar lições aprendidas. Até onde as pessoas estão sendo preparadas para lidar com isso? Quando um aluno acerta as questões na prova, ele ganha nota. Isso. Mas ninguém pergunta o que ele aprendeu quando errou alguma coisa. Se ele incorporou isso. E isso vai gerando maturidade. Quando se chega numa empresa e se fala, olha, nós queremos disruptura, queremos inovação, a pergunta é, a cultura organizacional também está preparada para isso? Ou você quer máximo acerto, zero erro? Se for essa a premissa, zero espaço para inovar. As pessoas não vão se sentir seguras e amparadas pela organização perene para promover inovação. Então, acredito que essa disruptura tem que começar, sim, na preparação das pessoas, e as empresas têm que se preparar para isso. Nós temos realizados pela IPMA uma série de iniciativas de fomento à criatividade com foco em inovação. Por quê? Porque, de verdade, se nós pensarmos em cérebro e fizermos uma divisão entre hemisférios cerebrais, falando de um lado lógico e de um lado imaginativo criativo, onde nós estamos sendo mais privilegiados na nossa formação? A formação cartesiana nos leva a quê? A desenvolver e exercitar o lado mais lógico matemático. Mas quando você vai para o mundo de trabalho, te exigem criatividade e inovação. Então, será que as pessoas estão sendo realmente desenvolvidas, formadas com este propósito, com esse objetivo? Ou essa ruptura acontece quando ela chega no mundo do trabalho e no mundo dos projetos? E as coisas não acontecem, não é no estalar de dedos. Mudar uma estrutura é fácil, derrubar uma parede e colocar uma porta. Mudar uma cultura organizacional leva tempo, esforço e é um trabalho de persistência e de continuidade. Mas como o Rafael até colocou, responder a pergunta onde se quer chegar é fundamental.
Se eu sei onde eu quero chegar, eu certamente estarei mais apto para perceber as oportunidades e direcionar os esforços. Eu acredito que essa questão de formatação, utilização da cultura organizacional para gerar um projeto ou pessoas mais alinhadas com o ambiente de projetos é fundamental. Agora, pontos positivos. Coisas já começam a acontecer nesse sentido. Hoje, nós temos já disciplinas que trabalham com jogos corporativos, que simulam um ciclo de vida de projetos inteiro dentro de uma sala de aula, num ambiente onde você pode errar, acertar, mas sem pagar o ônus da vida real. Então, diante disso, aumenta-se o grau de maturidade das pessoas, até para entender que lições aprendidas em projetos necessariamente não são somente as melhores práticas, porque abaixo das melhores práticas todos querem assinar, colocar o nome. Mas será que existem, por exemplo, livros que trabalhem fracassos em projetos? Quem gostaria de assinar abaixo de uma série de fracassos? Então, esse grau de maturidade para trazer que esses fracassos são importantes, sim, que vão ser aproveitados em novos projetos, eu acredito que é uma mudança cultural que vai ter impacto cada vez mais. E o administrador tem, na sua formação, uma preparação aderente a isso, porque ele trabalha estratégia, contexto e trabalha comportamento humano. Isso. Então, uma aderência muito maior do que outras profissões que não têm essa abordagem, é simplesmente abordagem técnica. Gilvan, acertando ou errando, tem alguma coisa de aprendizagem ali. Porém, nos erros acaba se perdendo a questão financeira. E as organizações, como diz o administrador Wagner Siqueira no livro dele, não são morais. Elas querem o lucro. Como conciliar essa perda financeira e não enxergar simplesmente como uma perda, mas de fato como um investimento, e de onde tirar recursos para manter a gestão desses projetos com bons profissionais? Sua pergunta abre espaço para a gente lembrar dois casos muito curiosos que até voltaram à tona agora, que é o Facebook e a Microsoft na China. A China hoje ela tem ali uma demografia muito ampla, né, uma população imensa, vamos colocar assim. E todos os grandes empresários querem colocar suas empresas dentro da China para conseguir, né, ter aumento da sua lucratividade, porque é um mercado muito consumidor, né, a renda per capita vem subindo. Só que o desafio é, como é que você vai levar uma cultura dos Estados Unidos, uma cultura da Europa, para dentro da China, que é um país socialista, comunista, vamos colocar assim. Então, o Facebook tentou, não conseguiu. O Microsoft tentou, não conseguiu. O que eles fizeram? Voltaram, entenderam lá como era a dinâmica dessa região, adaptaram o seu produto, mudaram o seu core business para entrar neste mercado. Isso foi muito legal e voltaram novamente. E a gente abre espaço para uma questão que está sendo muito debatida atualmente no Brasil, que é o seguinte: o Brasil tem uma alta concentração bancária. Se você pegar os 4 maiores bancos do país, eles dominam quase 68% do mercado bancário. Então a população tem 4 bancos principalmente para acessar. Aí você abre espaço para perguntar o seguinte: mas falhou? O que aconteceu? Ninguém tentou? Outros governos tentaram abrir o mercado, ou seja, aumentar a competição, ter mais players no mercado para oferecer melhores taxas, reduzir as taxas de juros, que é a questão mais debatida, e até para o empreendedor, ele reclama muito que ele não tem acesso ao capital, projetos principalmente não têm acesso a capitais. E aí, o que aconteceu? Os bancos internacionais não entenderam a dinâmica do Brasil. Muitos foram vendidos, outros faliram, outros foram comprados. Recentemente a gente teve aí o HSBC sendo comprado, porque ele não entendeu essa cultura. Então a lucratividade no Brasil, ela precisa basicamente ter o seguinte: o Brasil tem uma renda per capita familiar de R$ 1.268. O Brasil tem exatamente 25 anos de uma moeda estável, né? Ele hoje tem um real que ele não vivia um período de hiperinflação. Hoje você consegue fazer financiamento. No Brasil não conseguia se fazer financiamento. Quantas e quantas famílias foram atingidas? O seguinte: faziam financiamento em dólar, o dólar disparava, ele não conseguia pagar a dívida sobre isso. A Miri Leitão escreveu um ótimo livro sobre isso. Então, o brasileiro ainda não sabe fazer gerenciamento financeiro para tocar projetos. É muito comum você falar que vai fazer uma obra, o cara fala assim: cara, história é obra de casa, não tive como fazer a obra de casa, que não gerenciou o orçamento. Então, você precisa reeducar a população nesse sentido de entender como fazer a captação dos projetos, tocar os projetos financeiramente falando. E o brasileiro ainda não tem a capacidade de pagar muito caro para algumas coisas. Então, a comissão, dentro da questão de ter um portfólio, é um conceito de você não está muito concentrado num único projeto, você ter amplos projetos. Por exemplo, respondendo uma questão que você falou que eu gostei muito,
como é que está a participação chinesa hoje no setor de energia elétrica do Brasil? Os chineses hoje representam 52% de aquisição em projetos de energia elétrica do país. Isso tem chamado muita atenção. A China hoje tem 52% da produção elétrica do Brasil. Então, isso é um desafio enorme. Outra questão é o social. O último prêmio Nobel, o Paul Hammer, ele ganhou o prêmio junto com uma outra personalidade, falando o seguinte: os projetos precisam ter o social e o econômico. Então, esse é o desafio e assim, não tem uma resposta fácil para te dizer o que vai mudar. Se você for olhar rapidamente o que é o investimento, hoje, se você pegar o seu capital e for investir, pela atual taxa do mercado, você vai ganhar 6,5% ao ano. Ou seja, você tem R$1 milhão, você vai ganhar 6,5% nesse investimento que você fez. Então, os projetos precisam apresentar lucratividade para estimular os empresários. E o Brasil, principalmente em energia, que foram as muitas reclamações, a lucratividade não é atrativa, né? Você vê aí os projetos, você vai entregar o projeto, ele não sabe dizer quanto é a margem de lucro do projeto, o público oferece projetos que não são tão atrativos, que é prejuízo, o cara vai botar dinheiro no projeto, daqui a pouco ele vai perder o projeto, né? Enfim, e aí isso é o maior desafio. Acho que, então, para responder, a gente teria que mudar ali o conceito do jurídico, na hora de você fazer um projeto, de você conseguir oferecer para o empresário uma boa lucratividade e passar o seguinte: os projetos precisam ser rentáveis. Ele precisa ter uma taxa de retorno muito mais atrativa que o mercado. E eu acho que o momento atual do Brasil é o melhor, porque a taxa de juros do Brasil, a taxa básica da economia, nunca esteve tão baixa. Então, se a taxa voltar a subir, os projetos perdem lucratividade. Agora, aprender tudo isso custa caro, né? Sim, tem investimento em estudos, em pesquisas, em livros. E aí, Kofi? Como os melhores caminhos para se aprender de forma a não se gastar tanto, aprender toda essa complexidade? Internet, fazer contato aqui com a comissão, quais os caminhos aí para a educação de qualidade? Bem, enfim, hoje, Josué, no mercado nós podemos ver o boom de ensino superior, né, que a gente está vendo no Brasil. Porém, se a gente for analisar qual é o papel de uma universidade, isso a gente consegue olhar em 3 vertentes, que é pesquisa, ensino e extensão. A questão social, onde é que se vê hoje? Pela extensão, que as universidades têm uma obrigação realmente de poderem levar o conhecimento para a comunidade. No momento em que você treina esse aluno a poder responder a questões sociais, no caso. E no mercado, essa é a grande dificuldade hoje que nós temos, pessoas não reconhecerem problemas sociais, no caso, com a comunidade, identificar problemas da sociedade, né, no caso. Isso parte de quê? De uma experiência. Como o Ricardo disse, hoje, o que nós buscamos em sala de aula? Aliás, não nós, professores, buscamos em sala de aula, ou a universidade busca em sala de aula. O sistema que impõe para nós, olha, o aluno que você está formando, ele tem que ser um aluno de excelência. Então ele tem que acertar tudo e não errar, né? Mas na prática, como que nós aprendemos? Errando, né? Nós aprendemos errando. Enquanto a universidade não tolera o quê? O erro, no caso. Então a gente tem que aprender errando, no caso. Então, temos que valorizar também aquele aluno que aprende errando. Talvez ele aprende melhor ainda, que é nele que a gente deve focar quais são os erros que a universidade está cometendo nesse momento na formação desse indivíduo, desses profissionais. Aliás, no caso, qual é o profissional que nós queremos colocar no mercado? Alguém de alta competência que possa entender tanto os problemas cartesianos quanto sociais. E aí ele vai poder atender às exigências do mercado. Pode ser um profissional que possa agregar valor e poder trabalhar com grandes complexidades, nesse caso, né? O Rafael destacou aqui, né, na diferença que nós estamos pensando em projetos, né, programas e portfólio, no caso. Já considerando que o programa, como ele explicou, já é um conjunto de projetos, certo? E aí, quando a gente chega ao portfólio, eu vejo assim, é o momento em que eu preciso analisar o risco desses projetos e criar portfólios para poder atrair no mercado capitais, tanto estrangeiros ou nacionais, nesse caso, né? Então, eu estou formando um consórcio
de projetos naquele momento ali para facilitar a captação de recursos. E aí eu pergunto a você, será que a universidade consegue ensinar isso para o aluno? É só chegar em sala de aula, bem, gente, hoje eu vou estudar, não, vamos ensinar vocês o que é investimentos. Mas aí o que você tem que analisar? O risco desse investimento. E aí, essa análise de risco impõe a você saber realmente, na realidade, quais são os problemas que você vai enfrentar para poder projetar, finalmente, o resultado nesse caso. Então, você tem que definir estrategicamente, saber analisar os riscos sociais também. Mas a universidade, eu acredito que ainda nós não chegamos ainda no Brasil a esse patamar de poder levar o aluno ao campo. A gente vê isso, várias universidades internacionais, a Harvard University hoje está lá não sei o que lá, na Cidade de Deus, como que fala? Cidade de Deus mesmo, né? Sim. No caso, na favela, estudando problemas sociais com brasileiros, né? E aí nós brasileiros a gente vê isso aí achando que aquilo não há necessidade de você levar seu aluno ao campo para poder. E quando você fala isso ainda para o aluno, ele vê, mas como que eu vou fazer uma coisa dessa, né? Nesse caso aí. Então, o momento é esse, que a universidade, o estudo, quer dizer, o ensino não é mais algo entre quatro paredes. Estourou. Entendeu? Então essa é a reforma que a gente precisa fazer no ensino superior nesse momento. E aí vem com a ideia do projeto, de gestão de projetos, de programa, de portfólios. Então, onde você vá ao campo para poder analisar os problemas, tanto sociais, econômicas, culturais, né, tecnológicas, falando em questão de inovação, que o Ricardo colocou aqui. De que se trata a inovação hoje? É sempre buscando melhorar aquilo que você está fazendo, de alguma forma ou outra. A inovação não se trata exclusivamente de tecnologias, né? A questão da informação, da comunicação, essa facilidade de se comunicar cada vez mais rápido. E aí hoje o Ivan falou da questão do Facebook, essas empresas todas aí que querem entrar no mercado chinês, né, no caso, e as dificuldades culturais, né, que estão enfrentando nesse momento. Mas ao mesmo tempo os americanos estão aprendendo já a falar o quê? Guarani nas escolas. Uhum. Será que no Brasil, eu colocando no meu programa de estudo hoje, num curso de administração, a língua estrangeira, inglês, certo? E Guarani. Me disse, o aluno vai me dizer, no curso de administração a gente coloca questões assim, olha, você precisa estudar problemas sociais, né, de uma forma geral, e aí vem determinadas disciplinas que entram na grade, tais como sociologia, certo? Filosofia, e aí o aluno chega para você, mas professor, o que eu tenho a ver com isso se eu sou aluno de curso de administração? Né? E aí ele só espera realmente em ver aquilo que é, tudo bem, eu vou estudar cálculos, finanças, produção, sociologia, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, não é meu problema, né? E aí que eu me deparo com estas são as dificuldades que a gente enfrenta hoje, né? Exemplo disso hoje, da questão da prática nas universidades, não somente você ensinando, mas ensina a praticar também. Então, a teoria e a prática, naquele momento dessa sinergia entre os dois métodos, né, que a gente consegue criar realmente aquilo que é o conhecimento que se precisa hoje para o Brasil decolar, no caso. Eu faço algumas palestras sobre isso, só para complementar seu ponto, é muito interessante. O Brasil hoje tem uma população de desempregados de 12,7 milhões de empregados. Se você olhar as faixas etárias do desemprego, a faixa etária de 18 a 24 anos representa 26%, segundo o IBGE. E isso dá um número de 4 milhões de empregados. Ou seja, o jovem que sai da faculdade entre 18 e 24 anos, ele tem uma alta probabilidade de estar desempregado. Então, se ele não tiver prática... Mas olha só, isso daí volta à formação da nossa sociedade.
Um ponto interessante. Nosso ensino, como é que ele funciona? E os próprios professores. Primeiro, um problema social que você tem no Brasil. A universidade e as empresas são como se fossem... Totalmente distantes, né? Um do outro. São absolutamente separados, né? O pessoal brinca que a universidade tem fobia à empresa, e a empresa tem fobia à universidade. Então, normalmente, você vai ter um professor que não tem prática. Então, ele pode ter uma formação acadêmica maravilhosa, mas a hora da prática ele não sabe nem passar aquilo. Por quê? Porque eu tenho essa distância entre os dois. Um outro problema que eu tenho no nosso sistema de ensino. Se você olhar a nossa formação de sociedade, nossa formação de sociedade é muito interessante. Quando você tem uma sociedade que ela é orientada a um religare, onde eu dependo de um algo maior para as coisas acontecerem na minha vida, eu estou sempre esperando a figura paterna. Exato. Então eu tenho a figura do pater. Então alguém vai fazer por mim, alguém vai trazer para mim. O professor vai trazer essa... Ele não está preparado muitas vezes para o mundo real, onde eu preciso de alguma maneira... E no próprio trabalho, muitas vezes, as pessoas que são promovidas não são as mais competentes, são as mais convenientes, que têm essa figura de colocar alguém no altar de pater para poder ser promovido em cima daquele processo. Muitas vezes isso não acontece por conta da meritocracia. Então, quando eu tenho isso enraizado no nosso sistema social, isso é um problema para o administrador, porque se eu não entender esse grau de complexidade social, é nosso berço de formação social, eu não consigo entender o padrão de funcionalismo disso e como isso vai se replicar. E na psicologia, Freud chamaria isso de destino, né? Você vai trabalhar aqui dali, as coisas começam a transformar em repetidas na sua vida e você não entende que o padrão psicológico quem criou foi você, por conta do seu setor imerso. Então, quando você tem uma sociedade como a nossa, onde ela ainda tem essa figura de estar no outro, a culpa é do cliente, a culpa é do chefe, a culpa nunca é minha. Eu chego atrasado, a culpa é do trânsito, a culpa não é minha, porque eu não saí no horário. Eu tenho alguns alunos que eu brinco, eu pergunto se eles moram em Marte. Porque, assim, você sabe que tem trânsito no Rio de Janeiro sempre teve trânsito, né? Assim, nos últimos anos desafogou um pouco, mas continua com esse problema. Sim. É uma mega cidade e continua tendo isso. Então, assim, como assim, de que planeta ele saiu? Só que a gente tem essa cultura de sempre colocar a culpa no coleguinha, sempre colocar a culpa no outro. E quando eu vou trabalhar com uma projeção, esse senso de responsabilidade, como colocou o Ricardo, esse senso de propriedade, é o que faz a diferença. Por quê? O projeto tem tudo para dar errado. Primeiro, projeto é uma projeção psicológica de uma determinada realidade que eu estou impondo que vai ser melhor do que o que está hoje. Eu não sei. Vou fazer uma ponte. Quem disse que fazer aqui uma ponte vai melhorar? Vou fazer a linha 4 do metrô. Por acaso melhorou, mas poderia ter piorado. Só que todo projeto, quando ele vai ser pensado, entre o momento da ideia e o momento do produto final, eu tenho uma fase aqui de transição. Então, pego mais uma vez o exemplo da linha 4. Ou pego o exemplo do VLT. O centro do Rio de Janeiro virou um caos na época da implementação do VLT. Fecha a rua, tira a rua, quebra. E aí o que você escuta? O cara é maluco, a pessoa, o patrocinador, não sabe o que está fazendo, isso nunca vai dar certo. Hoje é uma maravilha. Toda vez que você tem uma disruptura com a realidade, você passa por esse processo psicológico de transição. O processo de transição ele gera uma coisa chamada medo. Medo gera resistência. Então, quando eu não tenho um gestor que está preparado para lidar com isso, como é que eu pretendo que o projeto dê certo? O projeto olhando por um lado negativo, né? Algo que eu não sei o que eu tenho que entregar sem a quantidade de recurso que eu tenho disponível e sempre estou devendo alguma coisa para alguém, porque eu estou gerando uma disruptura na realidade e ninguém me quer. Se você quer ser benquisto, você vai fazer teatro, vai para trabalhar, gestão de projetos, ninguém gosta de você. Claro. Porque você está gerindo a realidade, você está cobrando os outros. E você está criando uma disruptura naquela realidade. E você tem que responder para muita gente. E normalmente você tem um altíssimo grau de responsabilidade com baixo grau de autoridade. Porque as estruturas elas são mistas. Então eu tenho os projetos rodando, mas as operações continuam, são as organizações matriciais. Então eu normalmente respondo para 2 ou mais chefes. Então dentro desse grau de complexidade social monstruoso, a universidade é totalmente desconectada com o mercado e com a realidade da sociedade. Eu cobro certo ou errado dentro de sala de aula, sendo que no mundo real não tem certo ou errado. Exato. Eu digo para o aluno, eu ensino liderança muitas vezes na faculdade para o aluno, eu mando, você obedece. Quem disse? Aqui no Brasil isso não funciona. Aqui eu preciso do engajamento, de criar, de co-construir essa realidade. A minha pergunta é, o professor que está formando esse aluno, a postura dele é colaborativa ou competitiva?
Ele tem uma postura de fato, co-construir com o aluno, ou ele quer mandar no aluno? Que é a primeira figura de autoridade que o aluno vai ter antes de chegar no mercado de trabalho, que prepara ele para o mercado de trabalho. E ele é imputado a fazer e criar uma certa condição de comportamento para atender requisitos que muitas vezes ele não concorda. É isso. Aí você está criando o quê? Alguém que vai repetir esse padrão de comportamento e vai virar uma liderança como essa que ele teve na faculdade. Exato. Sim. Então, assim, essa comissão aqui tem o fito de mostrar que tem jeito, tem muita coisa na internet disponível gratuita, tem. Infelizmente, muitas das coisas que eu aprendi ou que me levaram a essa linha de raciocínio, eu não aprendi no Brasil. Porque no Brasil eu ainda tenho essa figura muito paternalista e muito opressora de pensamento. Você pensa diferente, você não pode, você está fora do sistema. Tem que pensar dentro da caixa, né? Você tem que pensar dentro da caixa e, se possível, pega a sua caixinha e fica com ela e não se move muito, não. E nem questiona. Só que projeto... Se incomoda demais, né? O melhor é isso. O projeto, ele é romper a caixinha. Porque é a ruptura do status quo. Então, estou formando profissionais que pensam na caixinha, e aí me vem o modelo norte-americano, trazido pelo PMI, o PMBOK, que é um referencial de normas, né, para gestão de projetos, e que reforça o papel de você aprender um procedimento para gerir projeto. E as pessoas acreditam nisso e não conseguem gerenciar. E aí diz que gestão de projeto não serve para nada. Eu já escutei isso na alta administração. Ah, mas aqui não funciona. Funciona. O problema é que a questão técnica é um dos pés de um tripé, onde eu tenho que entender do negócio, porque eu estou fazendo uma projeção para gerar um benefício para uma organização, seja uma ONG, seja governo, seja uma empresa privada. Qual é o benefício que ela espera? Ninguém move esforço. Projeto só existe por conta de se buscar um futuro melhor, uma melhoria. Então eu preciso entender qual é o negócio, qual é o contexto. E aí eu vou discutir a parte do comportamento, onde na faculdade, nas universidades, com esse comportamento do eu mando, você obedece, e isso é reforçado nas pós-graduações. Quando você vai para o mestrado, muitas vezes você tem que ser o quê? Você tem que ser um assistente do seu professor orientador de mestrado para você fazer a tese que ele quer que você faça. Aqui, o pensamento acadêmico, ele é restritivo. E para você entrar muitas vezes no doutorado, você precisa continuar dentro daquela figura de pater ou de mater, mas para que você possa ter a possibilidade de ter um título, que vai te gerar sofrimento. Essa é uma das razões pela qual essa comissão se parte para poder desenvolver um programa de doutorado em gestão de projetos, com foco em gestão de projetos em conjunto com a França, e criação de mestrado também internacional para trazer essa visão para cá, com uma possibilidade de deixar isso disponível aos profissionais de administração por um valor que ele vai poder ter acesso. É essa disruptura que a gente está buscando. Essa comissão ela busca isso, busca a associação com essa visão europeia, que é a visão da IPMA, tem abertura para outras visões, mas agora é a hora de sair da caixa e pensar diferente. É isso que a gente está fazendo. Eu penso, inclusive, Rafael, só complementando, que de verdade a gente está falando de incerteza, de complexidade, mas o papel dessa comissão é reduzir o nível dessa complexidade para torná-la gerenciável. Isso, Na verdade, transformar talvez a incerteza em risco, para quantificar, qualificar esse risco, e risco você consegue gerenciar. Unir esses conceitos em prol de resultados, para que os projetos gerem entregas através das pessoas, utilizando as ferramentas que forem mais adequadas. Nessa questão de equipes de alta performance e o próprio aprimoramento do profissional, queria que o senhor falasse sobre o papel do gestor de RH, que está gerindo essas pessoas dentro da gestão de projetos, para que elas busquem por elas mesmas ou por investimento da própria empresa esse aprimoramento. Eu entendo que o RH, como uma das áreas da administração, tem que estar preparada para isso. Primeiro, para saber colocar a pessoa certa no lugar certo.
Muitas vezes o RH não consegue mapear exatamente quais são essas competências. E colaboradores que seriam excelentes numa área se tornam medíocres ou até discriminados em outras por uma questão de uma colocação adequada. Segundo ponto, até onde o RH está alinhado com os projetos da organização. Não simplesmente para gerar funções de departamento pessoal, mas de treinamento, desenvolvimento dessas pessoas dentro das competências que são competências organizacionais que têm que ser convertidas em competências pessoais, para que possam realmente atender às necessidades do projeto. Muitas vezes o levantamento de necessidade de treinamento é feito com bases até equivocadas, o que a pessoa acredita que precisa. Será que ela realmente precisa? Será que ela precisa para ela ou para o trabalho e para o projeto? Muitas vezes esse desenvolvimento é ótimo para ela, para a vida pessoal, mas não tem uma contribuição significativa alinhada à função de projetos. Então acredito que o gestor de recursos humanos, com esta visão, a visão de competências em projetos, ele consegue certamente até mesmo utilizar melhor os recursos da organização para que os projetos e as pessoas se desenvolvam. Porque muitas vezes também, até na missão e visão organizacionais, quando você lê, você consegue enxergar o que a empresa pretende ser, realizar, onde ela quer chegar, mas isso não inclui as pessoas. A empresa vai chegar lá, mas eu, onde fico? E você, onde é que você vai? Como é que eu me integro ou não a essa realização? Então, quando nós falamos da gestão de RH, da visão de contexto e da gestão estratégica, eu estou dizendo que a missão tem que ser inspiradora e senso de propósito para as pessoas. Que a visão tem que integrar as pessoas e realmente fazer com que elas se sintam parte daquela realização. E qual é o ganho que eles vão ter? Dificilmente, não é? As pessoas ficam sabendo quais são os sonhos das outras. Eu tenho uma equipe de projeto, quais são os sonhos dessas pessoas? Pode ser, por exemplo, a casa própria. Pode ser, por exemplo, a formação de um filho numa formação universitária ou num mestrado, doutorado. Se eu consigo alinhar a visão organizacional com a visão das pessoas, será que a motivação aumenta? Com certeza. Mas a questão é, será que eu me preocupei com isso? Eu sei quem realmente são as pessoas? Quais são os desejos, necessidades e aspirações? Então, vai mais do que um nível superficial de conhecimento. Eu acredito que o gestor de projetos e mais ainda o gestor de recursos humanos tem que conhecer bem as equipes, até para que os desafios se tornem factíveis. Se eu proponho um desafio que as pessoas acreditam que é impossível, as pessoas se desmotivam. Se for fácil demais, elas dormem. A questão é, como é que eu compatibilizo o desafio com a capacidade de realização? Porque isto motiva as pessoas. Então, essas questões podem sim e devem ser trabalhadas na formação. O administrador, quando se fala em motivação, a gente entende que existe motivação intrínseca, motivação extrínseca. Ele precisa entender bem esse contexto para associar questões financeiras a questões de propósito, às questões objetivas de estratégia. Mas é importante colocar, só complementando, uma das formas que você tem para poder ajudar o profissional de RH a mensurar esse profissional, que eu volto à tua pergunta inicial, a IPMA ela tem um sistema de certificação baseado em níveis de competência, ou seja, desde aonde eu inicio a minha carreira em projetos, que é o IPMA nível D, o nível C, onde ele gerencia projetos, nível B, onde ele é capaz de lidar com programas, e nível A, onde ele é capaz de lidar com portfólio. Então, essa visão, o profissional de RH, ele pode buscar no currículo desses profissionais se eles têm essa certificação ou, de alguma maneira, imputar isso como uma visão de desenvolvimento, porque cada degrau de maturidade que você sobe é um grau de maturidade que você tem de entender melhor a complexidade dentro daquele cenário. Então, é uma forma de ajudar esse profissional de RH, através dessa visão da IPMA, de enxergar, por quê? Porque são 46 competências que são aferidas nesse profissional, sobre o ponto de vista técnico, comportamental e contextual, onde a IPMA ajuda a organização a medir aonde estão essas competências e como criar um plano de desenvolvimento para esse profissional. Isso é bastante importante e isso auxilia
a esses profissionais de Essa RH que tomada de muitas vezes decisão. que não conhecem gestão de projetos, até um profissional fidedigno que tem uma maior tendência a trazer os resultados financeiros e que passou por essa visão internacional, tendo em vista que a IPMA ela hoje atua em mais de 70 países do mundo, onde esse projeto de desenvolvimento de medição foi co-construído por esses países. Então isso é bastante importante. Isso Na- reduz também os custos de contratação. Você já busca no mercado profissionais Já certificados. certificados. Exato. Agora, nessa questão de investir no profissional que já está dentro da organização. A IPMA está em mais de 70 países, e aí eu quero mandar um profissional para determinado país para ele aprender sobre aquele país e trazer os resultados. É necessário haver uma verba destinada especificamente à formação dos profissionais, ao investimento nesses profissionais, já com uma projeção de retorno? Como funcionaria esse tipo de investimento? No mercado financeiro tem certificações, mas eu queria pegar só um ponto que ele destacou, que é o seguinte. Quando você olha os grandes CEOs internacionais, no Brasil algumas instituições trabalham assim, você tem uma coisa chamada job rotation, né, que ele fica passando por diversas camadas da instituição. Eu tenho um amigo que o pai dele é dono de uma rede de hotelaria e ele começou descascando batata. Porque o pai dele falou assim, cara, você vai descascar batata, você vai guardar o carro, você vai receber os clientes, você vai arrumar a cama, e hoje ele é o CEO dessa rede de hotelaria porque ele começou de baixo. E algumas empresas falam muito dessa questão de job rotation. Job rotation é pouco explorado, não sei se vocês podem compartilhar comigo aqui, de você ter profissionais que rodem das instituições diversos ambientes para ele entender. Porque quando ele vira um CEO, ele consegue ter a visão do todo. Voltando para a parte que você me perguntou de certificação, o mercado financeiro, através da Ambima, que é uma entidade representativa, ela começa a certificar profissionais e pode ser de qualquer área. Então pode ser de RH, pode ser de marketing, pode ser de administração. Qualquer segmento pode ter certificação e trabalhar no mercado financeiro. Eu tenho lá, eu criei o Financeiro Academy, né, lancei um aplicativo nesse sentido, tem uma empresa focada basicamente em preparar os profissionais. Hoje estou dentro do Santander, basicamente formando ali os profissionais aqui no Rio de Janeiro nesse sentido para fazer a prova. Então a primeira é a CPA 10, onde ele faz uma prova de 50 questões para ser normalmente o caixa de banco. Tem a CPA 20, que é o gerente da conta. Tem o CEA, que é o Certificado Especialista Ambima. Tem o CFP, que é uma certificação internacional, que você é um planejador financeiro. E de nível internacional, tem o CFA, que hoje nos Estados Unidos os profissionais lá não fazem, não olham muito para o MBA, para quem é para o mercado financeiro. Ele faz o CFA, que é uma prova por ano, é uma prova totalmente em inglês. Aqui no Brasil ela também é aplicada, são 3 módulos, uma por ano, e depois de 3 anos você consegue essa certificação e entrar no mercado de trabalho. Aí você pode me perguntar, Givan, isso é importante? Sim, porque isso valida a sua competência. Cada um desses selos mostra o seguinte, você consegue atuar, você consegue vender esse produto. Então, nos Estados Unidos, os grandes CEOs, os CFOs, né, que são os gerentes financeiros, eles têm lá o CFA. O CFA, assim, esse cara tem uma alta competência em finanças, isso é um diferencial muito grande. Muito bem. Kofi, Isso. queria... o Albergarias falou sobre a distância que tem das faculdades e das né, empresas, do mercado. mas também há uma distância também entre empresas, faculdades e a própria sociedade. Né? Então, Isso. há uma melhor forma de integrar os estudantes da administração voltados para a gestão de projetos, programas e portfólios com a sociedade local, como a gente já está perdendo, né, para outros países, Certo. com a sociedade local, e não só isso, também enviá-los para fora ainda durante a formação, para Perfeito. aprender lá fora. Quais os melhores caminhos? Então, como você destacou, né, Josué, essa é uma questão fundamental hoje. Até se fez a pergunta em saber se existe recursos para isso. Realmente, isso necessita de recursos, tanto por lado do aluno, certo? E o que acontece? O mercado hoje de ensino superior, existe vários patamares, né? No caso, daqueles que atendem a classe alta, que tem recursos disponíveis, que aqueles que têm condições de fazer um intercâmbio tranquilamente nos Estados Unidos, na Europa e outros. Mas aí nós temos também a camada de classe média, que hoje se esforça cada vez mais para se manter na universidade ou nas faculdades, poder aprender algo e surgir no mercado, certo? Então, nós temos essa dificuldade de captação de recursos para intercâmbios, né? E aí que vem o papel da própria universidade ou da faculdade, em poder desenvolver uma estrutura que permita isso, por meio de quê? De parcerias, no caso.
certo? Então, eu estava colocando na minha na última fala, que eu tinha dito no caso, né, que a formação hoje universitária não é uma formação que seja entre quatro paredes, no caso. Tem que se desenvolver por meio de parcerias. Isso quer dizer o quê? Que o mercado possa buscar realmente o conhecimento dentro das universidades, e a universidade cabe a ela buscar as práticas junto com as empresas. E por isso acontecer, para se consolidar isso daí, nós precisamos de quê? Então, de uma parceria entre as duas. Se você vê, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, são os mercados onde há uma integração entre as universidades. Você pega as grandes universidades nos Estados Unidos, são os que mais captam recursos no próprio mercado, com maior facilidade. E essas empresas também estão dispostas a colocar em seus projetos desenvolvimento de um novo produto, por exemplo, criar laboratórios dentro das universidades para se desenvolver o conhecimento e melhorar seu processo de produção, isso tudo. E no Brasil, essa cultura não está muito bem consolidada ainda. Os dois estão totalmente isolados, no caso, né? Quer dizer, você pega a universidade ou a faculdade, não quer saber nada com o mercado, e o mercado também não sequer busca uma instituição de ensino superior para experimentar ou criar seu laboratório, que seu laboratório seja conduzido dentro de uma universidade. O que a gente vê, talvez, alguém vai me dizer, mas Kofi, peraí, isso existe no Brasil. Existe onde? Nas universidades públicas. Que a gente vê a Petrobras, por exemplo, tem seus laboratórios na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, em outras universidades, mas se limita apenas à Petrobras. E as outras indústrias que nós temos aí, no caso, o setor privado tem que buscar realmente as universidades, tanto privadas como públicas também. Exatamente, para poder realmente criar essa aliança e poder formar profissionais que possam realmente atuar no mercado com excelência. Isso a gente quer. Que as pessoas sejam excelentes em poder ter competências, em poder trabalhar nesses projetos, nesses programas e captar recursos também por meio desses portfólios todos, né? Mas a dificuldade que se tem hoje no mercado brasileiro, que a gente percebe realmente, tem algumas universidades, a PUC consegue, no caso, mas as privadas em si mesma, a PUC já é uma grande universidade, né? Que existe em tudo qualquer lugar do mundo. Você pega, por exemplo, os intercâmbios, mas aí quando a gente chega na nossa camada daquelas pequenas faculdades, e hoje surgiu também uma incorporação das universidades no Brasil, praticamente. As grandes estrangeiras que chegam estão incorporando todas as universidades no Brasil hoje, as privadas. Você vê grupos gigantes, mas que, na verdade, eu me pergunto, será que estão resolvendo esse problema? Que é a integração? Não. Não estão fazendo isso. Não estão preparando profissionais para resolver o problema do Brasil. Nós queremos profissionais bem preparados para resolver nossos problemas sociais, pessoas que possam trabalhar dentro dos projetos, programas, portfólios de projetos aí, para que possam, nesse caso, então, agregar mais valor a esses projetos. E aí que vem a questão da certificação. E tem que ser desenvolvido a competência, essa dificuldade que o Ricardo falou agora, da dificuldade que os profissionais de recursos humanos têm em poder selecionar. Porque nem existe. A questão é essa. Ou quando tem, não tem a visibilidade. Exatamente. Não tem visibilidade que a gente possa... E quando tem, talvez a pessoa prefere ficar onde está, é até difícil você descobrir esse profissional. Não quer correr risco. Ele não quer correr risco Projeto também. Exatamente. Correr risco. Porque você não sabe o que vai acontecer. Você não tem a certeza daquilo, né? A incerteza é muito mais certa do que a certeza em projetos, né? No caso. Verdade. Um complemento rápido ali, bem rápido. Por exemplo, a gente tem a Wharton, né, que é a maior faculdade de escola de negócios do mundo, e ela faz o intercâmbio. Exatamente. Ela faz intercâmbio pelo mundo. Um detalhe, a Wharton são $200 mil ano, e é um grupo muito seleto.
quando assim, você falou da PUC, eu também gostei muito, né? Mas com muito respeito, excelente instituição, centenária, mas a gente tem que lembrar que a renda média familiar no Brasil, segundo o IBGE, é R$ 1.268. E aí? Né? Então Como você se tem consegue fazer um outro curso na desafio PUC? que acho que a gestão de projeto, nossa comissão tem o desafio de aproximar. Por exemplo, as empresas elas têm que ir dentro das escolas, das faculdades. E um outro movimento que acontece é o seguinte, o EAD, né, ele cresceu muito, né, dentro dessa grande corporação. É uma ferramenta de ensino? É uma ferramenta de ensino. Exato. Porque você tem o brasileiro ganha Complementar, pouco. que poderia Né? ser. Então ele não vai conseguir acessar. Então as empresas elas têm que fazer o seguinte, olha, eu vou aqui dentro das faculdades, tem muitas faculdades ali que são acessíveis à população, que não tem isso, né, de fazer o trabalho lá de campo, de gerenciar um projeto, de fazer um trabalho social. Às vezes as empresas conversarem com a sociedade ao seu redor, né? Você tem a Natura que faz um trabalho brilhante. Qualquer instituição da Natura, em volta ele pega aquela região e trabalha para potencializar negócio e oportunidade local. Tem um ponto interessante, só para entrar nessa complementação. O EAD vai ser uma discussão que vai acontecer nos próximos 10 anos. Por quê? Se hoje dentro de sala, com interação social, é difícil de eu preparar para essa discussão, imagina um aluno que não tem a interação social adequada para poder se desenvolver, porque você ser um administrador, um dos principais pilares são a sua capacidade de comunicação, Sim. a sua capacidade de liderança e a sua capacidade de integração. São 3 capacidades básicas que eu preciso ter. Sim. Como é que eu faço isso via EAD? Então isso é uma discussão a ser colocada. Quando eu vejo hoje essa meninada chegando ao mercado, é interessante, né? Com certeza de alguma coisa. Eu queria tanto ter o benefício de ter certeza de alguma coisa na minha vida. Não sei se eu vou estar vivo para daqui a um minuto. Como é que você vai ter certeza do mercado ou de uma ação que você toma? Vou pagar um programa de desenvolvimento aqui para esse de formação e gestão de projetos. Todo mundo vai virar gestor de projeto. Eu coordenei um programa com 1.000 gerentes da Petrobras, 25 turmas de MBA, em gestão de projetos. E assim, eles se tornaram muito melhores gestores de projetos por conta disso, ou a parte deles ia para a sala de aula sem grande interesse. E os que foram com interesse, será que isso mudou a vida deles e geraram uma nova estruturação? Beleza. Com o tempo de hoje, onde tudo é para ontem, os prazos são apertados, o celular apreendeu a nossa vida. Primeiro nós começamos com o relógio de pulso, né? Foi a primeira algema que nós colocamos ao tempo. Depois eu coloquei, não satisfeito, um BlackBerry. Que é aquela bola de ferro preta americana para você ficar quando você estava preso. Foi até a falência, né? Foi até a falência. Mas você colocou um BlackBerry no bolso, ou seja, você colocou um Tamagotchi que está vivo em tempo real e que você precisa responder em tempo real. E aí você entra com o advento do EAD, onde você vai entrar para poder estudar dentro dessa complexidade. Será que eu não preciso voltar um pouco atrás e discutir o quanto é importante essa integração? Agora, minha pergunta é, como esses profissionais que já não estão preparados dentro de uma modalidade presencial vão se sentir dentro de uma uma formação em EAD e como eles vão entrar no mercado? E como isso vai aumentar o grau de complexidade para os atuais gestores para conseguir integrar essa galera? Como é que eu consigo focar a atenção de uma pessoa num EAD? Onde eu tenho ali o Alt Tab que pode toda hora mudar aqui que está fazendo dentro do trabalho. Qual vai ser o grau de dedicação que eu vou ter a essa formação? Então tudo isso torna essa comissão um berço de desenvolvimento de discussões nesse sentido, onde nós vamos discutir dentro desse ambiente de gestão de portfólio, programas e projetos, as relações de trabalho que eu vou ter para a entrega de um projeto, qual é a melhor formação. É a melhor formação não para Wharton, não para Cambridge, mas é a melhor formação possível para aquele profissional de acordo com as suas restrições. Sim. Eu brinco muito que em projeto eu não faço o melhor projeto, eu faço o projeto que dá com o recurso que eu tenho. Seja recurso, tempo e dinheiro. Não adianta pensar no melhor do mundo, porque senão você sempre vai sonhar. Não, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso. Não, bicho, legal, se você acredita que vai ganhar na Mega Sena, você continua jogando, mas você não pode deixar o mundo real parar. E tem esse problema hoje das pessoas, às vezes, elas sonharem ou se desconectarem da realidade. Esse é um problema do mundo virtual e esquecem o que está acontecendo no seu entorno. Então isso, para os gestores, torna a vida muito mais difícil. Então nós,
que temos ciência disso e que podemos de alguma maneira contribuir com a sociedade, é dentro da casa do administrador que a gente tem que tratar isso, endereçar esse tipo de questão para que possamos ajudar a esses gestores a como trabalharem isso dentro do seu dia a dia. Aqui não tem resposta fácil. Aqui ninguém vai aparecer com uma mágica, nem vai aparecer. Muitas perguntas interessantes. Mas tem muita troca interessante, muita discussão, e que essas respostas elas possam ajudar a iluminar um pouco do dia a dia desses gestores para eles conseguirem se desenvolver. Trabalhamos com perguntas, né? São as perguntas que acabam movendo o mundo. Exato. E essa distância, esse ensino à distância acaba dificultando um pouco a discussão, a reflexão e o crescimento. Bom, pelo menos essa é a visão que eu tenho. Bom, o tema é muito complexo. Realmente. De fato, é o que a gente tem trabalhado aqui. Não dá para aprender em 4 anos de faculdade. Não dá para aprender em 10 anos de faculdade, nem em 20. Porque são coisas que vão se renovando dia após dia. Exato. E é necessário que o profissional da administração se adapte às necessidades e às realidades. Então, a gente encerra esse programa aqui. A gente não encerra o tema, não encerra a comissão vai ficar aqui disponível para os profissionais da administração para tirar dúvidas, novos eventos que vão surgir, novas entrevistas. E aí eu me despeço, Rafael Bergarias, queria apenas que o senhor fizesse uma consideração final sobre esse tema que a gente trabalhou aqui. Olha, para mim é uma grande honra poder ter encontrado um time tão maravilhoso quanto esse para poder discutir. Seu trabalho fantástico, muito obrigado por estar conduzindo esse caminho do conhecimento. Um agradecimento especial aos bastidores, Kátia, todo mundo que está aqui trabalhando e trazendo esse projeto para os administradores, né? Afinal, isso daqui é uma projeção. Na verdade, a grande ideia aqui, o grande futuro que a gente imagina é um futuro melhor, onde nós tenhamos gestores que entendam que você não controla o mundo, mas que você pode, em vez de julgar, passar a entendê-lo. Aqui, nós não temos verdades, não temos uma realidade, muito menos uma prescrição mágica que vai te fazer virar gestor. Aqui nós temos discussões, fomentos e direcionamentos dentro daquilo que nos cabe para conseguirmos construir uma sociedade melhor. Passo a passo, muitas vezes a distância parece muito longa, mas já dizia o antigo ditado, qualquer grande jornada começa com o primeiro passo. Então que esse programa seja o primeiro passo para quem que está nos assistindo a começar essa grande jornada no autodesenvolvimento. Não é fácil, não é rápido e vai acontecer durante a vida toda. Mas a grande importância disso é trabalhar essa flexibilidade e entendimento de cenário. Mais uma vez, se eu puder deixar uma mensagem, pare de julgar e passe a compreender. Entenda o mundo no seu entorno. Não julgue as pessoas, não diga que é certo, que é errado, que é bom e ruim. Tente entender quais são os padrões de valores que aquelas pessoas têm. Algumas pessoas são boas para trabalhar conosco, outras pessoas não são boas para trabalhar conosco. Não significa que elas estão certas ou erradas. Isso cabe ao sistema judiciário descobrir muitas vezes dentro do nosso sistema de lei. Mas o que nos cabe fazer é tentar, como gestores, melhorar a vida de quem trabalha conosco. Aquela pessoa tem uma família, essa família ela vai se desenvolver muitas vezes em cima de parte dos valores que você como gestor teve. Ou seja, essa capacidade de fazer as pessoas encontrar o seu melhor dentro de si. Essa é a função do gestor e essa é a nossa função aqui. É tentar te ajudar a encontrar dentro de você aquilo que você tem de melhor. Muito obrigado. Cofidima, nossa participação internacional. Muito obrigado também pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Realmente é um tema importante que precisa ser discutido, pensando, né, numa reforma realmente do sistema de ensino superior no Brasil como um todo, principalmente nos cursos de administração. Nós precisamos repensar isso, porque o curso de administração em geral pelo Brasil todo vem caindo o número de alunos que entram nesse curso, porque a expectativa do mercado está a desejar nesse caso. Então vamos reformar nosso currículo e tentar atender às exigências do mercado, poder colocar nosso aluno no mercado de trabalho, um profissional que possa realmente agregar valor a essas empresas. Okay? Muito obrigado pela oportunidade. Ricardo Soares. Ok. Eu diria que como projeto de disruptura, inovação,
Se nós queremos mudar alguma coisa, eu acredito que, assim como William Shakespeare dizia, a transformação é uma porta que só se abre por dentro. Quer mudar a realidade, quer mudar o mundo, começa por você. Muito Obrigado. bem. Gilvan Bueno, muito obrigado também pela sua participação. Queria agradecer a oportunidade. Eu sou administrador politécnico, né? Fiz um curso com grandes professores que moldaram muito a minha forma de pensar, ideias, de sair, pensar fora da caixa. Essa semana eu estava lendo alguma questão e lembrou uma frase muito clássica, né? Na minha geração, principalmente. I have a dream. Acho que eu tenho um sonho. E o sonho de poder contribuir para um Brasil mais próximo, com um poder educacional muito maior, me motiva muito. E estar cercado de grandes profissionais de uma instituição como o CRA me fortalece meu sonho em tornar uma realidade. Então, muito obrigado. Obrigado. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, por ficar com a gente até aqui. E lembre-se, projetos incluem incertezas, incluem insucessos, sucessos, mas, sobretudo, aprendizado de qualidade. Fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista.